estamos aqui invadindo a casa do meu queridíssimo Ricardo Prado. Ricardo Prado, que foi o nosso recordista dos 400 metros medley. Ele foi medalha de prata na Olimpíada. Ele foi de um tudo nesse último Pan-Americano, inclusive ele foi de um tudo. E ele já começou a conversa falando para mim, eu invadi, chegamos. Ele já falou, Bárbara, os Jogos Pan-Americanos foram muito bem organizado, sim senhora, você fica metendo o pau lá na Folha de São Paulo. Como é que é essa história? Boa noite, Ricardo. Boa noite, tudo bem? Olha, eu tive o privilégio de estar envolvido na organização dos Jogos. Trabalhei no Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos, que é o órgão paralelo ao COB e à Prefeitura do Rio, que tinha a função de organizar os Jogos para todas as equipes, né? Então, eu fui gerente de uma área funcional dentro do Departamento de Esportes. Então, os meus clientes eram as equipes e os atletas mesmo. E eu fui responsável por adquirir equipamentos esportivos para todas as modalidades. Para os jogos, para treinamento, para as competições que antecederam os jogos, os eventos testes. De tudo quanto é modalidade. De todas as modalidades, para eventos preparatórios e também para deixar um legado para as equipes brasileiras depois estarem utilizando esses equipamentos como eles estão fazendo agora, treinando para Pequim, né? Além disso, a gente também selecionou os locais de treinamento dos jogos, porque, por exemplo, a natação acontecia ali no Maria Lenk, mas o nado sincronizado eu tinha que treinar em outro lugar, então tivemos que arranjar mais 3 piscinas para o nado sincronizado, por exemplo. Então a gente gerenciou e atuou em 49 instalações esportivas durante os Jogos Pan-Americanos, com uma equipe muito reduzida, muito competente, de 13 pessoas só. É pouca gente. É muito pouca gente e conseguimos dar conta de tudo. Foi cortando ao longo da... O planejamento foi através de uma assessoria de uma empresa australiana, muito legal, muito bacana, dividiu direitinho que área funcional faz o quê, aqui você começa, aqui termina, passa para outra área funcional e assim por diante. Foram 58 áreas funcionais no total. E eles vieram quantos anos antes? Olha, eu fui uma das primeiras pessoas a chegar no Correio em 2004. Essa assessoria começou pesado no comecinho de 2005. Fizemos Aí chegaram os australianos, vieram para cá. E começaram a dizer para vocês... Exatamente, como é que se fazia, como é que se montava esse quebra-cabeça enorme. E eu sei que você é formado em economia, não é isso? Administração? Isso. Depois eu voltei para o Brasil, me formei em educação física também. Também, mas também, lá nos Estados Unidos você... Em economia, isso. E quer dizer, eles terem contratado alguém que tem um nome, que é um ícone, é uma lenda do nosso esporte. E além do que, você ter também um background, um alicerce de ser também um cara que sabe administrar, isso é uma coisa bastante louvável, que eu de fato não falei no jornal e não sabia disso. Isso era o desafio, agora você está né? me contando. Então, se você é líder de uma equipe do Departamento de Esportes, como foi o Agberto Guimarães, por exemplo. Foi o meu patrão, uma pessoa a quem eu admiro muito e me espelho muito nele. Ele tem uma mentalidade... Totalmente idealista. E ele é militarista. Xiita, exatamente. Xiita, mas isso é bom. Muito bom. É bom, sim. Acho que o Brasil precisa de gente assim, né? Claro. Aqui é tudo daquele jeitinho. Então foi muito bom, e o desafio dele era pegar pessoas que tivessem tido um destaque esportivo, que conhecessem os jogos multiesportivos como os Pan-Americanos, as Olimpíadas, que tivessem uma formação acadêmica, né? E vontade de trabalhar. Você pega muito esse atleta aí que quer, né? Quer estar na fotografia, e que até quer não sei o quê. Até tem a boa intenção, eu quero trabalhar. Mas tem a ilusão de que trabalhar é uma coisa diferente daquilo que é. E olha, a gente trabalhou, viu? Tinha horas ali que eu não sabia se eu ia aguentar. Por exemplo, eu fiquei responsável pelo treinamento, né? Os jogos começaram no dia 13 de julho, o treinamento começou no dia 3. O dia que abriu a vila. Então, a partir do dia 3, nem a vila estava pronta ainda, muito menos os 22 locais adicionais de treinamento, nem as instalações de competição, tudo a gente correndo ali para terminar tudo. E a coisa foi muito difícil. Dia 3, 4, 5, 6. Dia 6, eu falei, cara, se continuar desse ritmo, eu não vou aguentar. O telefone tocando 24 horas por dia, as coisas não acontecendo, coisa travada. Isso no começo? No comecinho, no dia, as equipes, a grande maioria não tinha chegado ainda. Começaram a chegar a partir do dia 8, dia 9. E aí, graças a Deus, a roda começou a rodar ali, a coisa foi acalmando e foi acontecendo. E teve um momento de quase pânico, então? Olha, quase pânico pelos últimos 6 meses. Né? Total. E a imprensa, gente como eu, pressionando. Pressionando, acho que até de maneira correta, mas talvez faltasse um pouquinho de estar um pouquinho mais lá e observar as coisas. Você tem uma ideia, futebol é uma modalidade complicada. Você arranjar 9, além dos
4 estádios onde ocorreriam os jogos, Tá. eu precisei arranjar mais 9 campos de futebol para treinamento. Eram, acho que, 14 equipes masculinas e 8 femininas. Essas 22 equipes treinam 2 vezes por dia, ou 1 vez por dia. Tá. Né? Então, eu tive que conseguir 9 campos de futebol. Isso você já sabia que você ia ter que conseguir? Já sabia que ia ter, a gente Tá, tinha uma, isso aí eles a gente, passam a isso, a gente tinha uma experiência. pessoa de cada confederação servindo como consultor pra gente. Tá. Só que eu tive que conseguir 9 campos de futebol, 3 piscinas, um campo de softball que não existia no Rio de Janeiro. Tá. Enfim, a gente atuou em 49 instalações, né? E você Não, mas ficou olha o fora- exemplo do futebol. vai lá, vai lá. Aí ficou decidido que o futebol do Brasil ia ter um local só para ele, pertinho da vila, que era o clube militar, o clube da aeronáutica ali. Né? Tá. Então, pertinho ali, não vamos deixar mais para ninguém, só o Brasil treina ali. Depois do primeiro treino, meia página do jornal dizendo que o campo era uma porcaria, que os atletas estavam com risco de torcer o tornozelo por causa da condição do campo. Eu falei, gente, quem me indicou esse campo foi o pessoal Foi da CBF. o próprio pessoal da CBF. Né? E aí, tudo bem, então não querem esse? Vamos então liberar esse campo para outras equipes treinarem e vamos arranjar um outro campo para o Brasil. Tudo bem, arranjamos outro campo. No dia seguinte, mandamos a Argentina lá, a Argentina se recusou a entrar em campo. Ah, meu Deus do céu. Isso no terceiro dia, uma modalidade, Sim. né? Eram 46 Que modalidades delícia. diferentes. Mas eu quero saber como é que foi o teu dia a dia durante os Jogos Pan-Americanos. Você que trabalhou anos, os 3 anos antes de começar os Jogos. O que acontecia? Você acordava de manhã? Olha, às 7 horas da manhã tinha uma reunião geral dos chefes de equipe na Vila Pan-Americana, onde a gente participava, e no geral eles faziam reclamações, olha, o transporte está demorando, olha, a minha equipe foi largada não sei aonde, ou tal instalação de competição não está boa e tal e tal. E no geral a gente passava ileso ali, né? Era uma reclamação muito leve, alguma coisinha que a gente já estava ciente. Mesmo já a questão fazendo. do transporte foi... A questão do transporte era mais com o departamento de transporte, mas tinha uma grande interface com o treinamento, né? Tá. A gente tinha que estar praticamente casado com o pessoal do transporte para agendar os treinamentos e a chegada e o problema de trânsito e tudo mais. Então, era uma área muito complexa e a gente tinha que uma interface muito grande com Você estava dependendo de outras pessoas, outras pessoas de você. Exatamente. Tá. E daí como é que era o seu contato, por exemplo, com os jornalistas? Cara, eu não tinha contato com jornalistas, eles não sabiam nem que eu existia. Como não Era sabiam ótimo. que você existia? Não sabiam. Mas se eles Entendeu? cruzavam com você pelos corredores, eles vinham te atazanar. Vinham, mas era tranquilo assim. Então, na verdade, dali aí eu geralmente escolhia alguma instalação de treinamento para ir dar uma visitada, ou se estava com algum problema, algum equipamento que tinha desmontado ou quebrado. Aí ligava para os meus 3 rapazes que foram contratados 2 semanas antes, que faziam a parte de logística do transporte e da montagem dos equipamentos, né? De 46 modalidades. Tá. E tá tudo bem, caminhão vai atrasar, que horas chega e tal. A gente utilizou o Rio Centro, acho que para 12 modalidades. Então, a modalidade que estava acontecendo no Rio Centro acabava, tinha que desmontar ela rapidamente e o equipamento que estava no local de treinamento daquela modalidade corria para a próxima competição lá, entendeu? Então, foi uma logística muito complicada. A gente se preparou bem, mas muitos imprevistos acontecem. A gente teve, por exemplo, um problema, por exemplo, na ginástica artística, né? Que é uma quantidade de equipamentos estupenda, são 10 caminhões,